Quem é o Espírito Santo para você? Quando alguém pergunta para você quem é o Espírito Santo, o que vem na sua cabeça? O Espírito Santo, ele não é uma energia, como os testemunhas de Jeová dizem. O Espírito Santo, ele não é uma força ou uma personificação do poder de Deus. Mas o Espírito Santo, ele é Deus. Isso mesmo. O Espírito Santo, ele é Deus. Nós confundimos isto quando falamos a respeito da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nós sempre deixamos o Espírito Santo em terceira opção, como se ele fosse um Deus menos do que o Deus Pai, do que o Deus Filho. Mas o Espírito Santo, ele é tanto Deus como Deus Pai, e ele é tanto Deus como o Deus Filho, porque ele é o Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero trazer para você uma clareza do Deus esquecido. Paulo, em Atos 19, ele vai chegar ali na cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária. E quando Paulo chega ali na cidade de Éfeso, ele vai encontrar 12 discípulos de João Batista. E Paulo, ele faz uma seguinte pergunta: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Responderam eles para Paulo: nós nem sequer sabíamos que existe o Espírito Santo. E Paulo, ele vai dizer assim: então que batismo vocês foram batizados quando vocês creram? Eles respondem: no batismo de João Batista. Paulo continua dizendo: olha, João Batista, ele batizou para prefigurar aquele que haveria de vir depois dele, isto é, Jesus. João batizava dizendo: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem alguém que é superior do que a mim, que eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E meus irmãos, muitas vezes nós taxamos o Espírito Santo como esses homens que Paulo encontrou na cidade de Éfeso. Muitas vezes nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Confundimos o Espírito Santo como uma energia, um arrepio no culto, uma boa sensação. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Isso mesmo, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, ele tem atribuições que uma pessoa tem. Por exemplo, a Bíblia diz em Efésios para não entristecer o Espírito Santo. Uma pessoa, ela fica triste. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foste selados. Então o Espírito Santo, ele tem atribuições que somente uma pessoa tem. Ele é inteligente. Ele pode ser resistido. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo também, ele é Deus. O Espírito Santo, ele tem atributos que somente Deus tem. Ele é eterno, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Quando a gente lê o Salmo 139, Davi, ele vai estar dizendo ali no versículo 7, para onde fugirei eu do Espírito Santo de Deus? Se eu subir do mais alto céu, lá tu estás. Se eu descer nas mais profundezas, ali também você estará, porque o Espírito Santo, ele é Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. O Espírito Santo, ele não é apenas uma energia, ele é Deus, e glória a Deus por isso. Mas Jesus, ele fala para os discípulos: olha, vocês precisam encher do Espírito Santo, vocês precisam permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E nós precisamos ser revestidos desse poder, porque quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos selados com o Espírito Santo. Mas o encher-vos do Espírito Santo, como Paulo diz em Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo
Isso é uma ordem no imperativo, isso é um processo contínuo. Ser selado, você recebe quando você aceita Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador. Mas o processo de encher do Espírito Santo é um processo contínuo. E Paulo ele vai dizer em Gálatas 5, a partir do versículo 16, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então nós precisamos ser cheios do Espírito, praticar domínio próprio, ter amabilidade, ter bondade, ter mansidão no Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo não é apenas falar em línguas, é ter frutos do Espírito Santo e deixar de lado as obras da carne. Então, ser cheio do Espírito Santo não é apenas sentir um arrepio, ele não é uma energia. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Espero ter ajudado. Se inscreva aí no canal, comente aí o que você tinha de entendimento a respeito do Espírito Santo e Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Conta aí com a sua ajuda. Deus abençoe.